Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Branco, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental cristã e aqui neste canal sempre iremos falar a respeito de Jesus, a respeito do cristianismo e de que forma você se aproximando de Deus, você conseguirá vencer os obstáculos, entender um pouco mais a respeito da sua passagem aqui por essa terra e de que forma a sua fé, aliada à inteligência emocional, pode te ajudar a vencer as suas batalhas com honra, dignidade e respeito, e sabendo que você, como filho e filho de Deus, você é herdeiro do Pai Celestial. E a partir do momento que você entende um pouco mais sobre a sua identidade, você vai se afastando de tudo aquilo que tenta aprisionar a sua mente. De fato, o mal ele existe, pessoas perversas estão espalhadas pela terra, mas através do conhecimento e do autoconhecimento você vai aprofundando um pouco mais a respeito de cada propósito que você tem para cumprir aqui na terra e você se sente mais firme para vencer cada uma de suas batalhas. Então, em alguns momentos, iremos falar apenas de algumas situações que remetem às questões emocionais, porém, na grande maioria dos assuntos que serão tratados aqui serão a respeito da fé e como essa fé irá corroborar para a sua vida de uma maneira positiva e impactante, para que você jamais venha a retroceder. Que você entenda que você está em um processo. Então, hoje vamos aproveitar o tema da Páscoa para que você possa entender um pouco mais o que Jesus veio fazer aqui na Terra e por que é importante você estar cada vez mais conectado a Ele, alinhado na vontade dEle, que a graça dEle venha sobre a sua vida. E quando você conhece um pouco mais a respeito do que Ele veio fazer aqui, da sua missão e do seu propósito, você entende que ele veio para que você tenha vida em abundância, que a tua esperança jamais seja corrompida através de pessoas tóxicas, abusivas, manipuladoras ou através de qualquer situação que tente encarcerar você, a sua mente e os teus pensamentos. Amém? Então vamos lá. Na palavra de Deus, em João, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Deus, ele mandou o seu Filho unigênito para trazer vida para você e para mim, para que aquele que nele crê, no seu Filho, não pereça e tenha vida eterna. Vamos voltar um pouco mais lá nos primórdios, quando Deus criou o mundo e que Adão estava na terra. Quando Adão estava na terra, a palavra de Deus diz que no final do entardecer, ao final da tarde, o Espírito de Deus pairava por sobre a terra e conversava todos os dias com Adão. Por que isso acontecia? Porque o mundo ele estava em paz, o pecado ele não tinha sido instalado aqui na terra. Ele fez a criação, sabendo que através de nós iríamos ter uma conexão diretamente com o Pai. Porém, por Deus ser santo e soberano, ele não compactuava com o pecado, assim como não compactua. Então, a partir do momento que Satanás identificou que nós seríamos filhos de Deus e que o orgulho passou a tomar conta dele de uma maneira que ele já estava totalmente cego e corrompido, não satisfeito, ele fez com que, através de sua lábia, ele tentou usar a mesma estratégia que ele usou no céu, que era tentando atrapalhar a comunhão entre o homem e Deus. Então, através do poder da manipulação, ele conseguiu convencer Eva que comesse a maçã e, consequentemente, Adão comeu essa maçã também. E ali, a partir daquele momento, o pecado se instaurou na terra. Então, a partir daquele momento, a humanidade se viu vulnerável a fazer parte ali de um conhecimento do bem e do mal. Então, o que aconteceu de uma forma mais resumida a partir daquele momento e a partir daquele tempo? Deus, ele sempre, apesar do pecado estar instaurado na terra, Deus sempre teve a linhagem de Abel, que é a linhagem do povo de bem. Então, à medida que o tempo foi se passando, Deus ele foi identificando quem eram as pessoas que ainda estavam conectadas com Deus, apesar do Espírito Santo não estar mais na terra de uma maneira livre. Então Deus, por amor a nós,
ele foi identificando quais eram as pessoas na Terra que ele poderia contar para que a humanidade não viesse a sucumbir. Então, através disso, começou a época dos profetas. Essa época dos profetas, nós na Bíblia chamamos de Antigo Testamento. Obviamente, os profetas continuaram posteriormente, após a vinda de Jesus, que passa a ser o Novo Testamento. Porém, a partir do Antigo Testamento, Deus foi levantando pessoas, homens de Deus, os quais ele poderia contar, para que pudesse conduzir o povo que acreditava no Senhor, para que a humanidade não viesse a sucumbir. Então, esses profetas, nós podemos citar vários deles: Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, dentre vários outros, Jeremias, tantos outros que Deus escolheu, que eram homens de caráter e que escutavam a voz de Deus. Então, o Espírito Santo, apesar de ele não estar mais na terra, ele falava com essas pessoas. Deus mandava o recado e essas pessoas que por algum motivo conseguiram escutar a voz de Deus, por elas terem um coração inclinado para as coisas do Senhor, essas pessoas conseguiram escutar a voz de Deus e Deus contava com eles como instrumentos vivos na terra para que você e eu tivéssemos hoje a salvação. Então, profetas eram pessoas que ouviam a voz de Deus, independente do cenário que eles estavam passando, independente do nível de opressão que eles passavam, eles conseguiam alcançar o amor de Deus e eram pessoas fiéis, pessoas que foram trabalhadas nas suas emoções, na sua fé, mas que conduziam povos e nações para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Então, através dos profetas, Deus foi conduzindo o povo e não nos abandonou. Por quê? Alguém se posicionou. Pessoas, no decorrer das eras, das épocas, elas foram se posicionando e confrontando o mal para que preparasse o caminho do Messias, que era o Filho de Deus, que iria, de uma vez por todas, fazer um único sacrifício vivo para que eu e você tivéssemos direito à salvação e o Espírito Santo pudesse voltar para a terra. Então, vamos imaginar o seguinte, que no tempo dos profetas, nós não tínhamos acesso livre ao Pai, porque os profetas eles eram preparados, separados para se comunicar diretamente com Deus, e a partir dessa comunicação, os profetas traziam as informações para o povo de Deus, e assim o povo seguia em direção à terra prometida e em direção à salvação. Porém, ainda era necessário que o Messias, o Filho de Deus, viesse para a terra, para que através da vida dele nós tivéssemos a salvação e o resgate da nossa alma e da nossa vida e da nossa história no poder do nome de Jesus. E agora você vai entender, a partir dessa segunda etapa, o porquê o nome de Jesus tem poder. Bem, voltando ainda para a época do sacerdócio e para a época dos profetas, os sacerdotes eles recolhiam animais e estes animais eram oferecidos em sacrifício para que o pecado da humanidade fosse expiado. Então, o sacrifício lhe era entregue através da vida de um animal, que esse animal seria puro, e ali já seria um prenúncio do sacrifício vivo que viria através da vida de Jesus. Então, antes da vinda de Jesus, já passando para o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, João Batista ele foi escolhido para preparar o caminho daquele que viria como sacrifício vivo para que eu e você estivéssemos aqui hoje e tivéssemos acesso livre ao Espírito Santo. Ou seja, não seria mais necessário o sacrifício de animais para que eu e você tivéssemos acesso livre ao Espírito Santo de Deus. Olha que riqueza de detalhes como Deus é bom, não nos abandona e não desiste de nós. Anteriormente, ele contava com a colaboração de pessoas que conseguiram crer nele e não se curvavam ao mal. Então Deus ele contava com pessoas que não se curvavam à perversidade, à instalação do mal na terra, e essas pessoas foram fiéis até que o Messias pudesse vir. Quando João Batista estava batizando o povo, a mensagem era: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus.
Então, a partir do momento que João Batista se posicionou e declarou o arrependimento para que todos nós, todos aqueles que crescem no Senhor, pudessem se arrepender, ele estava trazendo a conscientização que era necessário que cada um de nós que cremos em Deus nos arrependêssemos dos nossos pecados. Então, a partir do momento que é necessário um arrependimento, cada um de nós, quando viemos à Terra, aprendemos muitas questões que não estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. É aí onde entra a metanoia através de você. Porque quando você entende que você precisa se arrepender de todas as mazelas que você aprendeu durante a sua vida e que você permite com que Deus venha ressignificar a tua mente, a sua história, você passa a fazer com que a sua vida espiritual tenha mais poder sobre a sua vida e você vai se limpando e se santificando a cada dia mais. Então, antigamente, como os pecados eram expiados através dos animais, João Batista, ele preparou o caminho do Messias. E quando o Messias chegou no tempo perfeito de Deus, João Batista o batizou. E através do Espírito Santo foi quando nós podemos ler na palavra e, inclusive, em vários filmes que relatam através desta cena, ilustram essa cena, é possível ver a pomba da paz e do Espírito Santo ali, tomando conta de Jesus. E a partir de então, Jesus ele foi tentado, Jesus ele passou um tempo de preparo e toda aquela história que nós sabemos. Porém, o que toda essa história está relacionado à cruz, a este momento, e o porquê que foi tão importante a vida de Jesus aqui nessa terra? Bem, então, a partir do momento que Jesus, quando ele se dirigiu ao Getsemane, e ele falou para Deus, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, ele já sabia que ele teria que suportar uma dor muito grande, para que, quando ele entregasse a vida dele naquela cruz do Calvário, já não seria mais necessário que nenhum animal fosse oferecido em sacrifício. Ele, o próprio Filho de Deus, foi entregue naquela cruz para que, por amor a nós, ele suportando todo o processo que ele suportou, ele passou por inúmeras situações de rejeição, humilhação, zombaria, perversidade, mas ele suportou tudo, toda a dor, por amor a mim e a você. Porque se ele conseguisse suportar até o fim toda aquela dor e todo aquele sofrimento, e ele conseguisse chegar na cruz e entregar a sua vida por nós, o Espírito Santo voltaria para a terra. E cada um de nós que crescemos no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, teríamos acesso direto ao Espírito Santo de Deus. Não seria mais necessário o sacrifício de animais. Ele, sendo santo e sem pecados, ele ofereceu a sua própria vida por amor a mim e a você, para que a chave que estava nas mãos do inimigo voltasse para Jesus Cristo de Nazaré. E ele agora retomando o poder e toda a autoridade através da ressurreição, que é quando se celebra a Páscoa, que foi quando Jesus ressuscitou, e então ele se reencontrou com seus discípulos, e ali o Espírito Santo foi liberado para cada um, que o véu foi rasgado, e nós teríamos acesso livre a ele. Então, através de Jesus, que fez o sacrifício na cruz, você tem o poder em Deus de retomar a sua história, de retomar a autonomia da vida que ele deu a você. Então, tome posse de tudo aquilo que Deus fez por você em sacrifício vivo. Quando nós falamos que o sangue de Jesus tem poder, é justamente por isso. Porque o poder do sangue de Jesus derramado naquela cruz foi ali, quando ele suportou todo aquele processo, que ele trouxe o acesso livre da humanidade a Deus e a salvação através da vida dele. Então, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Então, aproveite esse sacrifício que Jesus fez ao teu favor. Olhe para as coisas de Deus com mais amor. Entenda que esse sacrifício foi feito para mostrar a você que Deus não está sentado em um trono apenas dando ordens. Não. Ele sendo o Senhor e dono de todas as coisas,
o Criador dos céus e da terra, ele que tem o tesouro e a chave dos céus nas mãos, ele enviou o Filho dele com toda a sua humildade, para que eu e você alcançássemos a salvação. E é por isso que nós falamos que no nome de Jesus, nós alcançamos a nossa posição como filhos, não de uma forma prepotente, mas de uma forma com que você se perceba dentro de todo esse contexto como filho, que você tome posse da sua identidade celestial e a partir de todas essas informações, você se conecte ainda mais a Deus e você entenda que Ele quer um relacionamento com você, puro e sincero. E muitas das vezes esse relacionamento vai requerer de você que você tenha posturas diferentes, que você abandone práticas que te afastem de Deus. Porque apesar de Jesus ter feito todo esse sacrifício por mim e por você, Satanás, ele ainda assim tenta convencer o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas se desviem deste caminho que Jesus deixou já estabelecido para você, para que você tome posse deste caminho e que você, a partir do momento, se perceba como filho e herdeiro da promessa. Quando você toma posse da sua identidade em Deus, você se sente mais forte, mais resiliente, e isso não significa que você não vá passar por batalhas. Isso não significa que você não vá se deparar com pessoas ruins, com pessoas perversas, com pessoas que podem apresentar uma aparente inteligência, mas que são pessoas que não são párias para o nosso Deus. O Deus que já deixou o caminho totalmente alinhado, para que, ainda que você venha a cair em alguns momentos, rapidamente você se lembre do sacrifício de Jesus na cruz, que você se levante, se coloque de pé e continue teu caminho como soldado valente. Espero que essa Páscoa traga uma reflexão para você, que esse vídeo possa edificar a sua vida, a sua fé, que você entenda que o amor de Deus sobre a sua vida é tão vivo e tão latente que Ele fez tudo isso para que você entenda que Ele te ama. Então, entenda este amor sobre a sua vida e lute com todas as forças que você tiver, com a graça e com a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Eu gostaria de concluir este vídeo deixando mais uma mensagem do céu para você. Essa palavra está em Isaías capítulo 43, versículo 2 e diz assim: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque Deus estará contigo, filho. Tu que és filho de Deus, não pense jamais que por você estar passando por uma situação difícil que ele te abandonou. Lembre-se que Jesus, quando foi negado por Pedro e quando eles se reencontraram, Pedro envergonhado, Jesus perguntou a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu as 3 vezes, mesmo sabendo que ele era falho, mas ele estava tentando. Ele estava no caminho de santificação. E as 3 vezes ele falou: sim, Senhor, eu te amo. Então, o que Deus está tentando dizer para você é o seguinte: que independente das suas falhas, não desista, continue, porque aos poucos você vai tomando posse da identidade que Deus tem para você e você vai vencendo batalhas, quebrando correntes e se conectando à verdade que cura, transforma e liberta. Uma boa Páscoa para você, para sua família, independente da situação que você esteja passando. Ele sempre estará contigo. Que Deus te abençoe, que você tenha a sua fé inabalável, independente do processo e do cenário que você esteja passando. Nós estamos aqui de passagem. Faça com que a sua passagem aqui na Terra valha a pena. E todas as vezes que você se sentir em perigo, você clama pelo sangue de Jesus. Porque aquele sangue que foi derramado, ele tem o poder de evitar com que setas cheguem até você e com que a maldade prospere na sua vida. Seja forte e corajoso, porque Jesus, o Filho de Deus, ele está aí, do teu lado, te alcançando e te aguardando,
Então, segure firme nas mãos de Jesus, passe a entender um pouco mais, a ter mais intimidade com esse Deus maravilhoso, que você vai sentir o amor vencendo o mal. Que este vídeo traga para você esperança, paz e plenitude, tendo a certeza que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está contigo. Um grande abraço e vou ficando por aqui.